autistas, que são pessoas sensíveis, né? Que se magoam à toa, de muitas coisas que a maioria das pessoas acha, não vai machucar ninguém, não é coisinha à toa, não sei o quê. Essas coisinhas à toa é que são o problema. Muitas vezes o que para outras pessoas é coisinha à toa, para o autista é algo grave. Então eu sempre falo isso, né? Para o autismo, pequenos gestos, grandes significados. Sem dúvida. A gente conversava no intervalo a respeito de uma coisa que eu acho fundamental aí quando a gente fala também da questão da inclusão, que é a questão de propiciar independência ao indivíduo, né? E a gente percebe muitas vezes, doutor Bruno, a questão de as comorbidades, especialmente com relação ao autista, limitando essa independência, né? Ou retirando essa independência, né? Eu queria falar um pouquinho da importância disso, né? De uma atuação correta, o quanto pode ser benéfico nesse sentido de propiciar uma independência. Tá. Quando a gente fala, né, no espectro autista, a gente, na medicina, necessariamente, a gente já está partindo de um pressuposto de que se a gente tem um diagnóstico, é porque a gente vai tentar intervir para promover a boa evolução daquele indivíduo, né? Nos casos bem leves, é possível você conseguir uma evolução tão grande que a independência se dá, né, de uma forma tão satisfatória que você pode até deixar de dar o diagnóstico, né? Então, isso é possível, isso acontece, né? Até com muita frequência hoje em dia. Então, por outro lado, tem quadros mais severos, né, de pessoas que se enquadram, né, de que a gente percebe e a gente dá esse diagnóstico do espectro autista, que são quadros mais graves, né? Muitos desses quadros estão associados à má evolução da inteligência ou à deficiência intelectual. E nesses quadros, a independência, muitas vezes, com todo o esforço que a gente pode ter, trabalhando em equipe multidisciplinar, a gente não vai ter uma evolução tão favorável. Então, pode ser que necessite de um cuidado, um apoio maior para o resto da vida, né? Mas é sempre bom a gente evitar esse termo, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe, não tem como a gente prever o potencial evolução de um indivíduo, né? Mas o que a gente percebe é, claro, quadros mais leves, que muitas vezes evoluem para uma independência e que você pode até deixar de ter o diagnóstico, né? Entre aspas, você poderia até dizer que é uma cura mesmo, porque aquele diagnóstico não se aplica mais àquela pessoa, né? Por outro lado, quadros mais graves que vão precisar de um apoio em determinado grau, dependendo do indivíduo. E a gente percebe isso também, né? Às vezes um quadro grave, uma pequena estrutura de liberdade que se tem, ou de autonomia, já é um grande passo. Isso. Né? Porque também tem esse comparativo, né? Sim. Das limitações que o sujeito tinha e as conquistas. Sim. Se é uma pequena ou uma grande vitória, isso é uma questão individual, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na questão da escola, a gente acaba vendo também uma outra questão, Sandra. A gente falou no bloco anterior do preconceito, do bullying, etc., mas a gente cai numa outra coisa que é a independência exige, de certa maneira, esforço e risco, né? E, às vezes, a escola comete o erro inverso, né? Protege tanto que coloca numa redoma que impossibilita a independência. Né? A família também às vezes tem essa atuação, né? Faz tudo, né? Protege praticamente, né? A gente usa uma imagem, né? Embala em plástico bolha, né? Para que nada aconteça, e isso também é um fator negativo no sentido de dar ao indivíduo a independência, né? Também tem esse cuidado que a escola tem que tomar. Tem que tomar muito cuidado por causa disso mesmo. Às vezes super protege. Isso daí pode acarretar alguns outros comportamentos, como você vê muito aluno que aí ele acha que pode tudo. Ele está sendo protegido, então ele pode tudo. Às vezes levando a ter algumas birras, não aceitar o não, ele não aceita a frustração. E isso vai acarretar o quê? Exatamente o não aprendizado. Ele não vai ter vontade, né? Tudo ele pode. E, ao mesmo tempo, a família também. Essa superproteção da família acarreta isso. Ele se sente totalmente protegido, então ele não precisa procurar coisas novas, ele não precisa ter experiências novas. Já é uma coisa que muitos não gostam.
experiências novas. Tudo dá um certo medo. Aí, nesse caso, piora ainda mais. E, ao mesmo tempo, também tem aquelas famílias que são mais... Famílias e escolas também, que já são mais, assim, omissas. Eles já deixam, como se fala, deixa se virar. Também é errado, porque isso daí vai acarretar birras também. Ou alguns comportamentos para chamar atenção. Ele vai fazer de tudo para chamar atenção. Quer dizer, eu não tenho atenção, ninguém liga para mim. Então, começa a dar problemas de comportamento em sala de aula. Aí o professor fala, nossa, esse menino ou essa menina é muito difícil, não tem atenção. Mas não, ela está precisando exatamente de limites, de ter atenção no momento certo, ser chamada a atenção também no momento certo. Tanto a família quanto a escola. E super proteger também não. Você super protege, você vai estar impedindo que ela cresça. Ela não vai crescer, não vai ter experiências, não vai aprender, né, logicamente. Sem dúvida. Cristiano, você tem muito contato com famílias, né, que com certeza procuram exatamente para isso, para conversar, etc. E com certeza existem casos nesse sentido, né? Que a família chega, começa a relatar como é a rotina e você fala assim, ó, está protegendo demais, está exagerando no cuidado. Exato. Então, porque, veja, a superproteção, ela infantiliza, ela torna o indivíduo emocionalmente dependente, tá? A superproteção, de certa forma, é uma subestimação. O autista é uma das criaturas mais subestimadas pelas outras pessoas que existem. Na verdade, o potencial dos autistas de desenvolvimento é enorme, inclusive porque os autistas, em geral, eles dispõem de uma grande determinação, né? E muitas vezes eles estão sempre fazendo coisas que a maioria das pessoas não acreditava antes que eles fossem capazes, né? Então, eles não são tão limitados quanto as pessoas acham. Na verdade, quem coloca limite, né, é a sociedade, somos nós, né? São as outras pessoas que lidam com os autistas de maneira errada, né, os subestimando, né? Então, de certa forma, existem muitas pessoas que, de propósito, colocam obstáculos e limites na vida dos autistas, né? E muitos autistas estão ali o tempo todo procurando provar para eles mesmos e para as outras pessoas do que eles são capazes. Como bem citou o Cristiano, né, se fala num leque de autismo, né, e que dentro dele você tem uma figura que é chamada de savant, né? Vamos falar um pouquinho desse caso específico, Bruno, para quem não conhece o que é um savant. Tudo bem. Uma certa porcentagem, né, das pessoas que a gente classifica como estando no espectro autista, elas vão ter umas habilidades bem superiores à média, ao que se encontra normal. Isso pode se dar no cálculo matemático, pode se dar em algum talento artístico, né? Pode se dar de diversas formas. E eu acho algo fantástico, assim, muito curioso, né? Acho que diz muito para a gente que é profissional o quanto que a gente ainda não entende da mente humana e do nosso potencial, né? Mas realmente isso é um achado que se encontra, não se pode dizer que se está na maioria dos quadros, mas a gente, né, pode fazer uma estimativa de mais ou menos uns 10%, talvez um pouco mais, né? E uma porcentagem ainda menor de quadros que a gente chamaria de savant mesmo, que são os quadros que têm alguma capacidade bem avançada, né? Isso não quer dizer que eles vão ter avanços como um todo, que senão eles não seriam nem classificados como estando no espectro autista, né? Então, eles vão continuar tendo determinadas limitações e determinadas habilidades bem acima da média.
para a gente dar um exemplo, e citando o exemplo que o Cristiano tinha dado dos computadores, né, dos sistemas, etc., é como se o indivíduo tivesse uma característica vamos dizer, a energia e o processamento dessa máquina voltado para aquilo lá, né? Então, tem uma Isso. facilidade matemática, é como se o processamento da máquina fosse para a capacidade matemática e, ao mesmo tempo, por exemplo, a placa de vídeo do computador não é tão boa. As outras ações não são direcionadas tão quanto aquela. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas quando acontece na forma do Savan, é tão superior, é tão fantástico que realmente é algo assombroso. Sem dúvida. Você chegou a conhecer algum Savan, Cristiano? Olha, pessoalmente não cheguei não, mas tem muitos casos aí na mídia e nas redes sociais de savans, né? Que são fantásticos nessas questões, como o caso daquele rapaz americano lá que consegue desenhar Nova York só de dar uma olhada num voo de helicóptero e tal, né? Agora, eu queria dizer o seguinte, quanto à questão, né, dos potenciais de desenvolvimento, nada no autismo é definitivo. Você não pode dizer que, por mais, entre aspas, severo que seja o caso, você não pode chegar e dizer, nunca vai desenvolver. Né? Inclusive, existem muitos profissionais que fazem um verdadeiro terrorismo com as mães. Né? Chegam para as mães e falam, ele nunca vai falar, ele nunca vai se desenvolver, ele nunca vai ter liberdade, nunca vai ter independência, não sei o que lá. Né? Isso, em primeiro lugar, aterroriza as mães. Né? Em segundo lugar, se a pessoa que acredita na voz do profissional, né, ouve isso, o que ela vai tender a procurar manter as coisas como estão, ao invés de tentar desenvolver a criança. Né? Tá certo que a maioria das mães de autistas são grandes guerreiras, muito dedicadas, né? E não acreditam nisso e vão atrás e lutam. Né? E diariamente eu vejo mães de autistas considerados, entre aspas, extremamente severos, né, que depois de alguns anos conseguiram voltar a falar. Né? Inclusive, na questão da fala, eu acredito que o autismo não tenha nada a ver com isso. Essa perda temporária da fala, e é sempre temporária, mais cedo ou mais tarde a criança vai falar, né, se dá por questões psicanalíticas. São traumas, rejeições, sentimentos de injustiça, incompreensão, né, e outros sentimentos dessa natureza, né, que levam a criança a parar de falar porque ela se sente insegura. Porque, veja bem, como funciona a mente autista. Né? O autista imaturo, quando ele está no comecinho do seu processo, né, é como se ele olhasse o mundo de dentro do mundo dele por uma janelinha de avião que aumenta as coisas que estão lá fora, né? E para quem vê de fora para dentro diminui. Então, o que acontece? Tudo que é muito grande, né, dá insegurança, dá medo. Né? E como o autista ele cria o seu próprio mundo interno de fantasia, cria suas próprias regras, seus personagens, as personalidades dos seus personagens, etc. Tudo ali no mundo dele é previsível. E então ele quer ele acredita que lá fora vai ser tão previsível quanto lá dentro, e não é verdade. Quando ele constata que não existe essa previsibilidade, né, ele se assusta, né,
e, de repente, se ele passa por um evento traumático, né, ele se autorrecolhe, né, e fala, não, é melhor eu parar de falar, né, porque eu não sei as consequências que podem ter, porque as pessoas são imprevisíveis, eu não sei o que pode acontecer. Então é melhor eu ficar quietinho e não falar, né, porque as consequências podem ser ruins. Né? Então é preciso trabalhar a autoestima da criança, né, e a autoconfiança, a autossegurança dela, para que ela volte a falar. Sem dúvida. Sandra, hoje quando a gente pensa na estrutura tradicional da escola e quando a gente fala de inclusão, de certa forma a gente tem aí um impacto grande porque a escola está aberta à inclusão de todos, né? E a gente percebe limitações das mais variadas que têm que ser superadas por essa escola, e aí eu não estou colocando só a questão do autismo, não, né? Desde a questão das escolas que foram adaptadas para acessibilidade, até as ferramentas didáticas mesmo, né, que tem muitas vezes que passar por adaptações. Uma coisa que se discute muito é que a principal questão que a gente vê hoje com relação à inclusão é de ter um diálogo da diversidade como um todo na rotina das pessoas. Né? Porque eu acho que esse é o fator de limitação com o passado. A gente tinha pouco contato com a diversidade e o pouco contato é que vai gerar o preconceito. Né? A gente não tem um contato, a gente especula, a gente cria, a gente fantasia e isso cria um universo à parte. Né? Tirando essas dificuldades de fato, né, da implementação, que ainda não se tem um preparo, não se tem uma infraestrutura, né, para isso, como é que você tem visto essa questão, de fato, do contato com a diversidade que a escola tem propiciado hoje?